Estamos começando mais um vídeo do canal Roberto Carelli. Hoje vamos fazer mais uma viagem de volta ao passado do Rio de Janeiro através de imagens da cidade nas primeiras 2 décadas do século XX. Algumas das imagens que vamos mostrar aqui foram colorizadas especialmente para o nosso canal. Vamos começar nossa viagem na praia de Ipanema, uma das mais famosas praias brasileiras no mundo. Até o final do século XIX, Ipanema era apenas mais uma das praias selvagens e desabitadas do Rio, sem urbanização e de difícil acesso. Nessa foto, estamos vendo Ipanema em 1900. Ipanema começou a se desenvolver a partir da inauguração das linhas de bonde para a Zona Sul, que finalmente facilitariam a vinda dos cariocas para a região. A primeira linha de bondes para a Zona Sul foi inaugurada em 1894. Era puxada a burros e inicialmente chegava apenas até o final de Copacabana. A extensão da linha para Ipanema foi uma iniciativa do coronel Antônio José Silva, que era proprietário de terrenos na região e construiu a extensão da linha com trilhos de madeira desmontáveis. Maria Ângela Ribeiro Pereira, que mora em Copacabana e é bisneta do coronel Antônio José Silva, informou para o nosso canal que o coronel criou a linha de bondes para Ipanema em sociedade com José Antônio Moreira Filho, o Barão de Ipanema, proprietário da Real Fábrica de Ferro São João do Ipanema, uma fundição que se localizava em Sorocaba, São Paulo. A fundição ficava próxima do Morro de Ipanema e do Rio Ipanema, um afluente do Rio Sorocaba. E foi daí que veio o nome Ipanema para a praia e o bairro do Rio de Janeiro. Ainda em 1894, o coronel Silva e o Barão de Ipanema já tinham iniciado a urbanização do que seria o futuro bairro de Ipanema, quando criaram o loteamento Vila Ipanema, construindo as primeiras ruas, praças e imóveis entre o Arpoador e a Lagoa Rodrigo de Freitas. No início da primeira década do século XX, foi implantado o sistema de bondes elétricos na Zona Sul, o que então promoveu uma grande aceleração na urbanização de Ipanema e arredores. Rapidamente, Ipanema e Copacabana acabariam se tornando os bairros preferidos da classe alta carioca da época. Nessa foto de 1911, podemos ver que Ipanema já estava bastante urbanizada, com muitas casas e palacetes construídos. Margeando a praia, podemos ver as 2 vias da Avenida Vieira Souto, que já estava construída nessa época. Ao contrário de Copacabana, que ao longo do século XX começou a sofrer com a especulação imobiliária desenfreada e com a explosão populacional, que acabaram desvalorizando os imóveis do bairro, Ipanema permaneceu como um bairro predominantemente de classe alta, com alguns dos imóveis mais caros do Rio, situação que permanece até hoje. Já o Leblon, que também se tornaria depois um dos bairros mais caros do Rio, no início dos anos 10, ainda era apenas um vasto areal sem urbanização. Nesse mapa da cidade do Rio de Janeiro, publicado em 1911, podemos ver que o Leblon simplesmente não aparece indicado. No seu lugar, apenas um espaço vazio e sem nome. Por outro lado, o recém-formado bairro de Ipanema já aparece com suas ruas indicadas no mapa. Somente no final dos anos 10, a Prefeitura do Rio começa a realizar obras para a urbanização da região do Leblon, como podemos ver nessa foto da revista Fonfon, publicada em maio de 1919. Conforme a legenda da foto na revista, nessa época estava sendo construída a Avenida Delfim Moreira, que se tornaria depois a principal avenida do Leblon. As obras foram promovidas pelo engenheiro Paulo de Fronten, o prefeito do Rio de Janeiro na época. Paulo de Fronten é considerado o patrono da engenharia brasileira e foi responsável pela realização de várias obras de urbanização da cidade. Antes de ser prefeito do Rio, Paulo de Fronten já tinha participado da grande modificação do centro da cidade,
promovida pelo prefeito Pereira Passos na primeira década do século XX, quando foi construída a Avenida Central, depois de rebatizada de Avenida Rio Branco, que estamos vendo agora nessa foto de 1911. Chefiada por Paulo de Fronten, a construção da avenida transformou radicalmente o centro do Rio, construindo palácios, teatros, praças e construções imponentes. Para essa transformação do centro do Rio, foram demolidas centenas de casas dos tempos do Brasil Colônia e removidos os moradores de cortiços da região. A ideia era transformar o centro em um lugar moderno, inspirado nas capitais de países ricos da Europa, principalmente de Paris, considerada na época uma capital do mundo e símbolo de civilização e modernidade. Nessa foto, tirada em 1919 pela exploradora norte-americana Harriet Chalmers Adams, podemos ver como era a região da Cinelândia na época. Destaca-se na imagem o monumento ao Marechal Floriano Peixoto, inaugurado em 1910, e que se encontra no mesmo local até hoje. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro, a maior casa de óperas e concertos da cidade e uma das mais luxuosas das Américas, inaugurado em 1909. E o prédio da Escola Nacional de Belas Artes, onde até hoje está o Museu Nacional de Belas Artes. Todas essas majestosas construções inspiradas na arquitetura de Paris foram erguidas durante a fase de modernização do centro do Rio, promovida pela prefeitura da cidade no início do século XX. Nessa época, a prefeitura carioca também começou a promover a urbanização de vários subúrbios do Rio, que nas primeiras décadas do século XX ainda eram muito pouco desenvolvidas e predominantemente rurais. Um dos primeiros bairros do subúrbio do Rio que se desenvolveu foi o Meier, na zona norte da cidade. Antes de começar a ser povoada, a região do Meier era uma fazenda de cana-de-açúcar, pertencente aos jesuítas. Em 1760, um desentendimento entre os jesuítas e a coroa portuguesa acabou culminando com a expulsão dos jesuítas do Rio de Janeiro. As terras da fazenda, então, foram divididas em 3 partes, chamadas de Engenho Novo, Caxambi e São Cristóvão, que mais tarde se tornariam outros bairros da zona norte do Rio. Já nos tempos do Império, em 1884, Dom Pedro II ofereceu as terras da região da antiga fazenda para Augusto Duque Estrada Mayer, um amigo do imperador. O nome Meier é um aportuguesamento de Mayer, o sobrenome alemão desse amigo do imperador, que era filho de um comendador português de origem alemã. Dessa forma, as terras dadas por Dom Pedro II a Augusto Mayer acabaram se tornando conhecidas como Mayer, e logo depois passaram a ser chamadas pela forma aportuguesada Meier, pelos habitantes da região. Augusto Mayer era conhecido como Camarista Mayer, apelidado assim porque tinha acesso livre às câmaras do Palácio Imperial. Derivado desse apelido de Augusto Mayer, uma rua no Engenho de Dentro, bairro vizinho do Meier, passou a ser chamada de Rua Camarista Meier, que existe até hoje. No início da segunda metade do século XIX, o governo imperial promoveu a construção da primeira linha de trens do Rio de Janeiro, a Estrada de Ferro Dom Pedro II. O Meier foi escolhido para ser uma das estações da Estrada de Ferro. A estação do Meier foi fundada em 13 de maio de 1889. Aqui podemos ver uma imagem da estação do Meier no início do século XX, já com bastante movimento de usuários. A chegada da linha de trens ao Meier foi decisiva para impulsionar a sua urbanização e torná-lo um dos principais bairros da zona norte do Rio. Como podemos ver no mapa da cidade do Rio, em 1911, o Meier é o último bairro da linha de trens da Central do Brasil que aparece. Isso porque os outros bairros da zona norte, que vinham depois do Meier, na sequência das estações, ainda estavam pouco urbanizados e, por isso, geralmente ainda não eram considerados parte do perímetro urbano principal da cidade. Um dos principais marcos da urbanização do bairro foi o Jardim do Meier, que
que estamos vendo agora nessa foto da época. Inaugurado em 1919 pelo prefeito Paulo de Fronten, foi uma das primeiras grandes praças da área suburbana do Rio, construída dentro da mesma filosofia de embelezamento e modernização que estava sendo feito no centro e na zona sul da cidade. No detalhe da foto, podemos ver o coreto do Jardim do Meia, que foi o primeiro coreto do Rio de Janeiro construído em madeira. Considerado na época um exemplo pela beleza arquitetônica, esse coreto acabou sendo modelo para a construção de coretos em outras localidades. A construção de coretos começou no Brasil no início do século XX. Nos coretos se apresentavam bandas de música e era um ponto de encontro para festas, romarias, comícios políticos e outras cerimônias. Também eram usados com outras funções, como o coreto da Vista Chinesa, que estamos vendo nessa foto de 1911. Construído em estilo oriental, o coreto da Vista Chinesa foi inaugurado em 1909, no Alto da Boa Vista, com a função de mirante, usado pelos visitantes para apreciarem a fantástica paisagem do Rio de Janeiro. Os coretos são da época de um Brasil de cidades menores e mais tranquilas, que ainda estavam começando a se urbanizar. Quando a praça pública era o local principal de reunião dos habitantes de muitas cidades do Brasil. Uma época em que ainda não existia rádio, cinema, televisão nem computador, e por isso mesmo as pessoas tinham um hábito bem maior de saírem de casa para reuniões, eventos, festas, cerimônias e outros encontros sociais. Com a urbanização e o progresso, essa tradição do povo de se reunir nas praças e em coretos foi desaparecendo. Restaram desse passado alguns coretos que não foram destruídos e permanecem preservados até hoje, no Rio de Janeiro e em várias outras cidades brasileiras, trazendo um pouco do que restou do passado de um Brasil mais bucólico, um Brasil mais tranquilo, um Brasil que não volta mais. Este foi mais um vídeo do canal Roberto Carelli. Inscreva-se no canal para assistir nossos próximos vídeos com imagens e histórias do passado do Brasil. Para acompanhar nosso canal, clique em inscrever e ative as notificações para ficar sabendo quando publicarmos novos vídeos. Compartilhe os vídeos com seus amigos no WhatsApp, Facebook e nas suas redes sociais. Assista mais vídeos no nosso site robertocarelli.com.br.